E aí, galerinha, muito boa noite a todos, 26/8, vamos aí para a nossa segunda análise aí de hoje, né? Deixar tudo pronto aí para a semana, então possivelmente aqui, não sei quando é que eu vou deixar liberado, talvez amanhã mesmo eu deixe liberado esse vídeo aqui sobre mini índice aqui, mercado brasileiro, né? Então vamos que vamos, galera. O que está acontecendo com o índice? O índice teve uma queda aí na sexta-feira, uma queda bastante significativa, né? E aquilo que eu falei para vocês, né, galera? Se lembra que eu falei aqui que a gente poderia buscar uns 50% para fazer esse movimento de queda, que mesmo assim seria, olha só, eu falei isso aqui na última aula, né? Que a gente poderia fazer um movimento tanto nessa região aqui como de 50%, aqui nessa região, ou vir buscar essa região aqui dos 50% para fazer esse movimento aqui, que daria ali dos 108,90. Então, justamente esse tipo aqui, né, de operação que eu estou observando aqui no índice, fazendo esse movimento aqui, chegou aqui, já testou novamente aqui, tentou romper ali os 50%, não conseguiu e veio para baixo, possivelmente aqui para fazer aqui uma pernadazinha de queda, né, para vir buscar essa região. Só que essa região aqui eu botei como se fosse buscar os 50%. Na verdade, não buscou 50%, buscou aqui. Então, até então, essa minha expansão aqui vai no 107 até 105,61, que é essa região aqui, que é super interessante. Tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento com o que o BOVA11 vai fazer nessas semanas aí, nesses meses, né? Porque a gente tem aqui uma barra de fluxo elevada nessa região, a gente ganhou para cima, beleza, perdeu, voltou a testar aqui os 50, tentou romper e já voltou novamente para baixo, então isso é totalmente negativo aí a longo prazo, tá, galera? Então, desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí e vamos pro game aqui. Certo? Então, para quem assistiu a última aula que eu falei sobre, né, sobre o mini índice, é justamente isso aqui, né, que a gente poderia vir buscar essas regiões, quase vir buscar os 50% e já retraiu. Então, significa que esse play que está posicionado aqui ainda está comandando aqui o jogo, né, ainda não perdeu aqui as heads aqui do game. Se eu for traçar isso aqui no semanal, a gente for buscar novamente lá os 115,48, né, a gente foi buscar o 115,48 e já veio caindo e fechando abaixo de 112,19, uma coisa totalmente negativa aí para o mercado no semanal. Então vamos ficar de olho aí, né? A gente fechou bem abaixo, não foi tanto abaixo, vamos dizer que foi no 112,19, vamos ver como é que vai abrir na segunda-feira e a gente vai entender aqui nos gráficos menores para saber qual é a probabilidade, se é maior de abrir aqui e continuar ali para buscar um 108 até um 105, né? Esse 105,61, para a gente entender mais ou menos até onde que o BOVA vai. Só que nesse exato momento, com esse padrão que a gente fez agora, não é um padrão legal, não é um padrão interessante aí, tá? Para longo prazo, beleza? Petrobras, vamos ver o que aconteceu. Petrobras lá tá bem das pernas ainda, nada demais. Tentou ali romper ali os 31,19 para buscar os 32,72, já retraiu. Então, não vejo nada demais aqui em Petrobras. Estou falando aqui de semanal, tá? A semana fechou abaixo dos 31,19. A tendência maior agora, que fechou abaixo, é novamente vir buscar ali a casa dos 29,52, ficar entre eu ia falar franquia, essa frequência ali entre os 29, 56, 31,19, mais ou menos é a frequência que o mercado está trabalhando, tá? Então vou ser bem direto hoje aqui. Na Vale, a gente novamente tentou romper os 50%, não conseguiu, ficou abaixo do nível de 50%, então é um padrão que eu não gosto. Tem que ficar acima desses 50% aqui, né? Acima desses 50%. Então a gente tentou romper, não deu continuidade e já veio para baixo aqui a Vale, fechou no 62,07. Então, se o BOVA11 ele fizer aquele movimento para vir buscar lá em 108 ali, cara, a gente vai ter a oportunidade ali de tentar comprar Vale um pouquinho mais abaixo, né, na minha opinião, porque se o BOVA ele se desenrolar ali, fizer aquele movimento de onda 3 ali para baixo, possivelmente a gente vai ver uma queda aqui também grande em Vale, acionando stop de quem está comprado ali naquele candle vermelho. Então a gente tem que ficar bastante atento no BOVA para saber como é que vai se comportar. Então vamos ver na semana como é que vai ser, né? A princípio ainda não está legal o Vale, beleza? Petrobras não tem nem o que falar, está muito bem das pernas, não vejo nenhuma coisa de ruim. Então o BOVA11, no BOVA11 a gente está vendo no diário mesmo, porque realmente é o padrão que a gente está olhando aqui, né? Que a gente estava falando para vocês, ó, onda 1, possivelmente onda 2 poderia vir buscar os 50% para fazer esse movimento aqui. Então esse movimento aqui seria o alvo de BOVA11. Então note que é uma queda aí um pouquinho, né, acentuada ali para vir buscar a casa ali dos 105,61, certo? Esse 105,1 seria ali justamente o tamanho da onda A replicado aqui para baixo nessa região, certo?
Beleza? Mini índice, galera. O mini índice aqui, ele rompeu, galera, olha só, ele rompeu a região lá dos 118,866, né? 866. O que eu tava falando para vocês aqui, nesse dia aqui, né? Que a probabilidade do mercado fazer esse movimento aqui era grande. Foi isso que eu falei, galera. Eu vou ver aqui rapidamente aqui que eu falei sobre o BOVA para sexta-feira. Ó, galera, isso aqui foi a aula aqui que a gente fez no dia 25 aqui, né? Para pregão de sexta. Olha o que eu falei. Tá aqui nessa região aqui, então o mercado ele chegou aqui, ele perdeu essa região, testou aqui, não ganhou novamente, pô, é venda, stop aqui, chegou nesse movimento, trava um 0 a 0. Se romper aqui, filé, batata, a gente vai buscar essa POC aqui. Então o que ele tava falando aqui, que se a gente não ganhasse essa região, se a gente ganhasse, a gente poderia vir bater essas regiões aqui, né? Mas caso o mercado ele ficasse brincando nessa região aqui, não ganhasse para cima, possivelmente teria que buscar essa POC aqui, ó. POC lá de nível 3, mais ou menos, né? Então, o que aconteceu aqui? Se eu for buscar aqui no M5, o que acontece? O mercado ficou brincando naquela região e veio buscar POC de -3 aqui nessa região. Então, a probabilidade de a gente romper ali o mini índice ali, aquela casa ali dos 50, era grande. Se tu for pegar aqui, ó, nessa região, porque a gente fez o volume elevado nessa região aqui, não deu continuidade, a gente fez esse volume, essa distribuiçãozinha aqui e foi lá buscar. Então, a gente ainda tem espaço para vir buscar ali o 116.609, beleza? Essa análise ali foi a última análise que eu fiz, quem quiser lá acompanhar só, né? O último vídeo que eu falei sobre o mini índice. Então, aqui nessa situação aqui, o que acontece? A gente vamos botar no semanal, e agora a gente está em cima de uma região de 116.609, que era a região que a gente poderia vir bater aqui no mini, tá, galera? No mini. Então, a gente bateu e já deixou uma sombra nessa região. Então, será que agora a semana a gente vai vir buscar essa região aqui novamente do 118,876, vai vir buscar a região ali de 121,147, é isso que a gente vai ver agora. Então, se eu for pegar aqui e colocar num gráfico mesmo de 15, né, para a gente entender a tendência aqui, ó, a gente chegou bem perto do 116.609, eu poderia fazer aqui aquela marcação da FiMate, voltando 2 dias aqui, seria bem perto dessa região, não ia valer muito a pena. Então, vocês sabem que eu não costumo fazer entrada, ou falar de entrada para vocês aqui no Minis, falando FiMate. Eu gosto também para ver gráfico mais, um pouquinho maior, né? Semanal ou diário da situação. Então, o que acontece? A gente vai ter que ver um gráfico de M10 da vida. Então, para quem assistiu lá o M10, o que a gente estava falando? A gente estava falando desse volume elevado, a gente traçou a média móvel ponderada no volume, e eu falei que toda vez que o preço estiver abaixo dessa média móvel, a gente tem uma continuidade aqui do fluxo, no caso, fluxo vendedor. Então, a média, o preço médio de quem entrou ali desovando suas posições naquela região, tá nesse exato momento ali no 118, tá? Nos 118 mil pontos. É a região que a gente tem. Deixa eu tirar isso daqui, essa abreviação aqui, rapidão. Ó, 118,676. Então, essa é a região de preço médio. Então, geralmente eu marco essas regiões aqui, que é justamente para a gente entender a tendência. Ele é o grande rastreador de tendência. Então, toda vez que o mercado vem, se aproxima aqui, bate nessa região, a tendência maior é o mercado vir aqui respeitando aqui a tendência macro, que é uma de queda, na verdade, né? E agora o que acontece? O mercado ele fez um movimento que a gente vai entender se o volume está embaixo ou em cima. Então, o mercado ele abriu aqui nessa região e olha só. Então, a gente tem o maior volume agora embaixo daquela região. Então, a gente vai colocar essa barrinha para cá e a gente começa agora a entender o que o mercado ele pode fazer. Lá no gráfico de M15, se eu fosse tentar fazer alguma coisa, estaria muito perto da região lá de 50. Então, não seria muito viável aqui na situação olhar gráfico de M15 para tentar fazer a entrada pela FiMate, no caso, na minha opinião. Então, aqui o que acontece? Aqui é o mamão aqui pra gente. O que a gente vai fazer? Marcar essa linha aqui, que a gente não sabe se é uma distribuição ou acumulação. O que a gente tem em mente aqui, que a gente teve uma queda bem acentuada, a gente tem um fluxo elevado nessa região e o preço aqui está trabalhando abaixo desse volume. A gente vê que a gente também tem um volume nessa região aqui, o preço está trabalhando abaixo. Mas a maior concentração de volume no pregão de sexta-feira foi nessa região e o preço fechou exatamente ali no 117.700, que é uma região que está dentro desse retângulo, né? Então a gente realmente não sabe se esse gap ele vai abrir para cima ou vai para baixo. Talvez olhando o gráfico de 1 minuto a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse movimento é que se o mercado ele abre em gap de alta, né, se ele abre acima dessa concentração, a gente tende a fazer uma tendência maior de alta para vir buscar a região de POCs aqui em cima, ou então até difícil aqui para fazer o movimento para baixo. Então essa aqui é uma hipótese, tá? É uma condição aqui que pode, né, pode ocorrer.
Só que se o mercado ele abre abaixo dessa concentração, a gente tem uma continuidade do fluxo vendedor, então possivelmente a gente vai buscar aquele 106, que é lá que eu falei para vocês aí no gráfico de M15. Então a probabilidade de buscar essa região é um pouquinho mais acentuada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Porque aqui não tá, eu não tracei aqui nesse aqui. Ou seja, então a gente poderia muito bem aqui falar aqui de alguns movimentos. Eu poderia falar muito bem aqui, ó, desse movimento aqui, né? Nesse movimento aqui, um pouco mais íngreme aqui, ó. Então eu teria aqui uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, expansão maior. Então eu poderia chamar isso aqui de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, se eu for falar aqui de uma tendência um pouquinho maior, né? Vamos colocar primeiro só essa opção aqui, tá, galera? Vamos colocar primeiro essa opção. Aí você fala, mas qual é o jeito correto de fazer? Cara, isso aqui varia muito, né? Isso depende muito de cada operador. Eu faço desse jeito, tá? Então aqui seria meu ponto aqui de entrada nessa região, e ali eu teria uma saída justamente no 116, que seria a região lá do M15 no semanal. Se tu for botar aqui, ó, novamente, ó, 106, 609, ele daria mais ou menos 600, ó, 135 seria a expansão máxima dessa região. Então eu estou contando que isso aqui é uma onda 1, aqui é uma onda 2, e aqui a gente teria a expansão máxima da onda 1 projetada aqui nessa onda C. Então, eu estou falando exatamente aqui de um trade. Se eu fosse pegar essa região aqui, vamos ver aqui, ó, talvez eu opere, na segunda-feira não vou fazer nada. Ah não, segunda-feira eu vou me opar, galera, eu vou ter que fazer umas coisas aí, então eu não vou ficar acompanhando o mercado, só quando eu voltar mesmo, felizmente. Mas eu não estou operando muito índice mesmo, estou focando lá mesmo no Forex. Falei que esse mês agora era o mês que eu ia operar lá na conta real, mas acabei que me atrapalhei um pouquinho. Essa semana foi complicado para mim, resolvi, enfim, quando eu pintar lá na conta real, eu vou falar para vocês, beleza? Ainda estou fazendo teste ainda de volume para levar lá para dentro, certo? Então, o que acontece? Então, vamos dizer que o mercado aqui, ele respeita, ele abre abaixo dessa concentração de maior volume. Então, eu entendo que isso aqui realmente foi uma distribuição e possivelmente quem está comprado aqui vai começar a estopar. Então, se o mercado ele abre abaixo dessa concentração e volta a testar essa região, a gente chama isso aqui de teste de demanda, porque o mercado está testando uma distribuição. Se o mercado estivesse testando ali uma região de acumulação, seria um teste de oferta. Então, a gente está testando ali o topo ali da concentração, então aqui seria um teste de demanda nessa região. Então, vamos dizer que o mercado ele chega nessa região aqui, então eu tenho uma venda engatilhada aqui para poder surfar esse movimento, que seria o mesmo movimento da onda 1 projetado aqui, certo? E aí eu tenho aqui os 50% do movimento total dessa pernada de queda, ou seja, mais ou menos nessa região. Então, se eu compro aqui, eu tenho um risco dessa operação, um risco aqui baixo. Eu poderia muito bem fazer isso aqui de stop, e se eu acertar essa operação, eu teria isso aqui de gain. Então, aqui é praticamente aí 5 para 1, mais ou menos. Então, já é um pouquinho mais, tem que ter uma simetria muito melhor, né? Então, isso aqui que eu ia buscar nesse trade aqui. Por quê? Porque se o mercado realmente ele fizer esse movimento de queda, vir testar essa região aqui, aqui é minha venda, cara. Chegou nos 50% do movimento, esse trade que estava aqui me dando prejuízo ainda, caso voltasse, a gente trava ele para entrada. E aí ele fica no 0 a 0. Chegou nessa região de 50, a gente faz uma parcial, ou seja, se eu entrei com 10 de lote, eu zero 5 de lote nessa região e os outros 5 coloco no 0 a 0, porque se o mercado chegar aqui e voltar e te tirar no trade no 0 a 0, tu já tem 5 garantido no teu bolso. Ou então tu pode zerar, sei lá, isso fica a critério de cada um, geralmente eu faço metade. E aí eu deixo no 0 a 0, se o mercado ele pode fazer o movimento, que geralmente ele faz isso quando chega nos 50%, não ter força para pegar o 0 a 0, voltar aqui, pegar um take de primeiro nível ou de segundo nível, aí ficar tudo lindo, ali seria um trade top, e aqui seria aqui uma saída aqui de primeiro nível. Então acho muito coerente fazer essa entrada aqui, tá? Se acontecer isso. Caso o mercado ele abre para cima dessa concentração aqui, aí a gente já tem outra leitura, né? Mas a gente teria que olhar o gráfico de 5 minutos para entender mais ou menos o que acontece. No gráfico de 5 minutos eu tenho essas regiões de POX. Então todas essas regiões de POX aqui são regiões complicadas, tá, galera? E lembrando que eu tenho uma POC passando aqui, ó. Então aqui mesmo que o mercado ele abra nessa situação, eu estou vendo só M10, aqui eu estou vendo M5. Aqui eu estou vendo as outras concentrações de volume. Então mesmo que o mercado ele abre nessa concentração aqui e eu consigo vender, aqui eu tenho uma grande barreira que é uma POC dupla. Então é mais viável vender depois que romper essa região para vir buscar essa aqui, ó. A não ser que tu queira vender nessa região aqui, stopzinho curto, o mercado andou um pouquinho, tu já trava no 0 a 0. Também é uma opção. Porque quando eu trago ele por M10,
quando eu trago ele para o M10, eu não tenho aquela concentração, aquele volume, a gente não sabe onde está aqui uma escora. Mas quando eu trago para o M5, que são várias POCs aqui, são 10 POCs, eu estou vendo que tem uma escora nessa região aqui, tá? E nessa região, justamente onde defendeu. Então, se eu faço meu trade de venda nessa região aqui, o mercado andou um pouquinho, chegou nessa região, cara, já trava no 0 a 0, porque o risco de fazer isso aqui é muito grande, tá? Então, uma entrada mais conservadora seria o rompimento dessa região aqui, ó, rompimento e o teste. Rompeu, testou aqui, não foi para cima, aí sim, a gente poderia pegar um trade aqui com um risco bem menor para vir buscar essa região aqui embaixo, tá? Então, para eu acreditar aqui numa alta do mercado, ele pode até acontecer para vir buscar essa região. Seria até mais interessante olhando o gráfico de 5 minutos, porque aqui eu não tenho muita escola. Se o mercado ele chegar aqui a andar, fazer esse movimento, posso vir buscar essa região ou essa região de POC. Então, aqui seria mais ou menos quantos pontos? Vamos ver aqui. Se eu fizesse essa entrada, seria uma entrada de quase 700 pontos. Seria mais interessante eu entrar comprado, então, para vir buscar essa região, do que entrar logo vendido nessa região aqui, né? Mas a tendência maior aqui, ela é de queda. Então, aí fica a critério de cada um. Mas eu estou deixando essa observação aqui para vocês, beleza? Então, o mercado tem essa região aqui, a gente tem essas regiões aqui nessa concentração. Então, mesmo que a gente venda aqui, preste muita atenção com essa região, porque essa região pode bater aqui, o mercado pode fazer esse movimento aqui para cima, acionando a stop nessa região aqui, tá? Então, assim, fica a critério de cada um. Se eu fosse entrar no M10, não sei, talvez eu opere, vai depender do horário. Eu faria assim, minha venda nessa região para tentar surfar daqui para baixo. Chegou nessa região aqui, cara, eu já ia traçar meu trade no 0 a 0 para não correr esse risco aqui, ó. Para não correr esse risco, beleza? Mas eu preferi entrar aqui no M10. Ah, e a compra? Será que tu entraria na compra aqui? Cara, sincera, para ser bem sincero, não entraria na compra aqui, por mais que me desse aqui uns 700 pontos, 1000 pontos, por mais que eu perdesse essa oportunidade, justamente por conta do macro, então não acho muito vantagem aqui. Ah, mas se eu for levar o gráfico de M5, aqui a gente está em uma região de suporte, então eu posso muito bem comprar nessa região. Beleza, pode, mas eu particularmente preferia ficar de fora na compra, tá? Eu preferia, isso é coisa minha mesmo, tá? E aí a gente tem essas outras concentrações de volume aqui, ó. A gente tem essa concentração de volume aqui, que é a POC D-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui, ó, passando aqui nessas regiões. Então a tendência maior, na minha opinião, mais realmente é de queda, por mais que o cenário aqui, ó, vou avisar para vocês, por mais que o cenário aqui seja um cenário de indecisão, mas se a gente ficar acima dessa concentração, a probabilidade maior aqui é de alta, tá? É de alta. Se a gente abre abaixo dessa concentração, não tem que falar que é de queda, e a gente precisa prestar bastante atenção quando chega nessa região, porque é a região aqui de suporte, beleza? No gráfico de 1 minuto, galera, a gente tem o que aconteceu, né? Olha só o que aconteceu aqui, ó, lá naquele nível de POC, a gente teve uma aceleração de preço aqui, não teve uma aceleração de preço, o mercado ficou andando, chegou aqui, ó. O mercado ele veio aqui, andou daqui para cá, e olha só o que a gente tinha de informação aqui. A gente tinha aqui uma grande demanda aqui, tanto da parte compradora como da vendedora. Então a gente subiu isso aqui tudo e teve isso aqui tudo de fluxo. Então teve muita gente que comprou nessa região e muita gente que vendeu nessa região. Então a gente o pessoal que comprou ali ficou preso nessa região, valeria muito um ponto de controle. Eu tô lá em cima de quê, galera? Em cima de uma POC. Isso aqui é absorção pura. Absorção pura. E aí o mercado chegou aqui e devolveu tudo aqui, ó, estopando a galera que estava presa aqui, nessa região. A gente também teve outros pontos de controle. Se eu for marcar um ponto de controle aqui, a gente está acima, tem outro ponto de controle aqui, o preço acima também, mas mesma coisa, o macro, para mim, na minha opinião, ainda está valendo mais a pena, certo? Galera, então é isso, eu não vou falar muita coisa, 18 minutos de vídeo, foi bem rapidinho. Então, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, o M10, tá? Aqui eu vou só marcar, mas eu vou deixar o M10 como prioridade aqui para vocês. Então, assim, na minha opinião, se o mercado ele abre abaixo dessa concentração, a gente tem um trade para vir buscar essas regiões aqui, quem sabe aí na segunda-feira, tá? 50% do movimento faz parcial, trade no 0 a 0 e espera esse movimento acontecer. Caso o mercado ele rompa essa região aqui, ficar acima, aí sim eu acredito em uma alta um pouquinho mais constante do índice, mas mesmo assim eu não teria coragem de fazer essa entrada na compra por conta do macro mesmo, tá? Por mais que aqui no gráfico semanal, no gráfico diário, tá dando uma oportunidade de compra nessa região, eu preferia ficar de fora desse trade na compra aí na segunda-feira. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, deixa aquele likezinho, compartilha, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, galera.